Na Revolução Francesa, havia um general que estava se destacando muito nas batalhas da Revolução. Seu nome era Napoleão Bonaparte. Eu me chamo Davidson e nesse vídeo a gente vai aprender um pouquinho sobre a Era Napoleônica. Em 1799, no final da Revolução Francesa, a França estava passando por uma instabilidade política e econômica muito grande. O regime político da época era o Diretório, comandado pela alta burguesia. Por conta desse regime havia uma insatisfação popular muito grande, assim gerando conspirações contra o regime, no caso os girondinos. Então eles perceberam que para evitar outra instabilidade política eles precisariam de um governo firme. Então, apoiado pela burguesia, exército e política, Napoleão fecha a Assembleia e toma o comando da França. Esse episódio ficou conhecido como 18 de Brumário. Ele fecha a Revolução Francesa e dá início à Era Napoleônica. Caso você não tenha visto o vídeo da Revolução Francesa, eu vou deixar aqui na descrição o link. Então começa o primeiro período da Era Napoleônica, o Consulado, que dura de 1799 a 1804. O Consulado foi um período de reorganização social e econômica da França. Uma das principais ações de Napoleão nesse período foi a criação do Banco Nacional Francês, que instaurou o padrão monetário franco, esse aqui, e que possibilitou fazer financiamentos na área da agricultura e da indústria. Nesse período também foi criado o Código Civil Napoleônico, que garantia liberdade individual, liberdade de trabalho, direito à propriedade privada e igualdade perante a lei. Porém, ele proibia greves e ele restabeleceu a escravidão nas colônias, coisa que já tinha sido proibido lá na Revolução Francesa. Napoleão também fez uma reforma educacional, criando várias escolas e obras públicas. Todas essas decisões tomadas por Napoleão foram importantíssimas para um processo de industrialização na França naquela época. Outra coisa muito importante de lembrar é o acordo que Napoleão fez com o Papa Pio VI, que garantia que o governo poderia nomear bispos e também garantia a liberdade de culto, mesmo o Estado se declarando laico. Todas essas medidas faziam com que Napoleão tivesse cada vez mais o apoio do povo. Para quem não sabe, Estado laico significa quando o Estado é imparcial, ou seja, ele não apoia e ele também não é contra nenhuma religião. Um dos mais importantes do período consulado foi o fortalecimento de valores burgueses de governo. Napoleão tinha total apoio do povo, então em 1804 promoveu um plebiscito para mudar o regime político do país. Com isso, a monarquia é reinstaurada. Então se dá início ao segundo período da Era Napoleônica, o Império Napoleônico, que durou em torno de 1804 e 1815. Com isso, Napoleão se tornava imperador dos franceses. Uma coisa muito interessante sobre a coroação de Napoleão foi ele mesmo ter se coroado. Mostrava que o general não precisava da nobreza nem do exército para se consagrar imperador. Uma das principais características do Império Napoleônico foi o expansionismo. Foram diversas batalhas travadas contra outras nações europeias, como por exemplo Áustria, Prússia, partes do norte da Itália, territórios da Bélgica, Holanda, Espanha e Estados germânicos. Mas o real problema começou quando Napoleão encontrou o pior inimigo de seu governo, a Inglaterra. Depois de perder várias batalhas para os ingleses, Napoleão decidiu criar o bloqueio continental. Ele consistia mais ou menos em que nenhuma das nações da Europa pudesse vender ou comprar da Inglaterra. E quem não cumprisse as leis sofreria intervenção militar francesa. No início o bloqueio estava indo bem, só que não durou muito, porque a França não tinha todo o poder de oferta que a Inglaterra tinha. Então ela não conseguia suprir os produtos. Então algumas nações começaram a desobedecer o bloqueio. Por conta disso, a imagem que a França tinha de uma grande potência estava sendo fragilizada. Então em 1812, por conta de que Czar Alexandre I desrespeitar o tratado com a França, Napoleão invade a Rússia com mais de 600 mil homens. Porém, a estratégia russa de terra arrasada mais um inverno rigoroso fez com que Napoleão tivesse perdas irreparáveis. Outra curiosidade bem legal é o conceito de terra arrasada. Ela é uma estratégia de guerra que consiste mais ou menos em destruir tudo que seja proveitoso para o inimigo, enquanto o exército avança ou recua para alguma determinada área. Voltando da Rússia, Napoleão voltou com cerca de mais de 100 mil homens, um número muito inferior ao número que ele tinha levado, mostrando nitidamente que seu governo estava ficando fragilizado. Então, em 1813, Napoleão foi vencido na Alemanha pela Sexta Coligação, que era formada por Prússia, Rússia, Inglaterra e Áustria. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha das Nações. No ano seguinte, estes mesmos países invadiram a França, entraram em Paris e obrigaram Napoleão a assinar o Tratado de Fontainebleau. Eu não sei se é assim que se fala, mas vai estar escrito aqui. Esse tratado basicamente fazia ele perder todos os direitos ao trono francês e exilava ele na ilha de Elba. Porém, ele ainda recebia uma pensão de 2 milhões de francos, porque em Elba ele era considerado rei. Por conta disso, a França ficou sendo governada por alguns meses pela dinastia dos Bourbons.
que era uma família muito nobre e importante, originada do centro da França. Então se dava início ao terceiro e último período da Era Napoleônica, que durou só 100 dias, e ficou justamente conhecido por isso. É o Governo de 100 Dias. Porém, o exílio de Napoleão não durou muito, pois ele fugiu e, tendo o apoio de todo o exército, voltou para a França em 1815. Obviamente, os países que exilaram Napoleão em Elba voltaram a batalhar com ele. Então acontece a famosa Batalha de Waterloo, onde Napoleão é derrotado definitivamente e é exilado em uma ilha atlântica, a Ilha de Santa Helena, onde permanece até o final de sua vida em 1821. Então esse é o final da Era Napoleônica. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o like, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Eu fiz um resumão de todo o vídeo e deixei em formato PDF aqui na descrição. Então se você quiser, vai ali na descrição, vai ter o link, tu clica ali e já vai baixar automaticamente o PDF. É mais uma forma de quem gosta de ler, né? Vai ter ali um PDF com tudo resumido. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.